O santo do dia 1º de maio. Hoje vamos conhecer a história de vida de São José Operário e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 1º de maio. Em 1955, no século XX, o Papa Pio XII instituiu a festa de São José Operário para dar um protetor aos trabalhadores e um sentido cristão na festa do trabalho no dia 1º de maio. Uma vez que todas as nações celebram tal festa do trabalhador no dia 1º de maio. Na presença de mais de 200.000 pessoas na Praça de São Pedro, no Vaticano, as quais gritavam alegremente: Viva Cristo Trabalhador, viva os trabalhadores, viva o Papa. O Papa deu aos trabalhadores um protetor e modelo, São José Operário de Nazaré. A figura de São José, humildemente e grande artesão de Nazaré, orienta para Cristo, o Salvador do homem, o Filho de Deus que participou de toda condição humana. A Igreja, nessa festa do trabalho, deu um lindo parecer sobre todo o esforço humano que gera da luz e faz crescer as obras produzidas pelo homem. Queremos reafirmar, em forma solene, a dignidade do trabalho, a fim de inspirar na vida social as leis equitativa, repartição, direito e deveres. São José, que na Bíblia é reconhecido como um homem justo, é quem revela a sua vida que o Deus que trabalha sem cessar na santificação de suas obras e o mais desejoso de trabalhos santificados. Seja qual for o vosso trabalho, fazei de boa vontade, como para o Senhor e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a herança como recompensa. É firmado, antes de tudo, que o trabalho dá ao homem o maravilhoso poder de participar da obra da criação de Deus e de aprimorá-la, que ela possui um autêntico valor humano. O homem moderno tomou consciência desse valor ao reivindicar o respeito aos seus direitos e sua personalidade. A Igreja batiza a festa do trabalho para proclamar o real valor do trabalho, aprovar e bendizer a ação das classes trabalhadoras na luta. Em alguns países prosseguem para obter maior justiça e liberdade. Falo também para pedir todos os fiéis que reflitam sobre os ensinamentos do magistério eclesiástico nestes últimos anos, Mater Magres de João 23, Polos Progressos de Paulo VI, por exemplo. Nessa festa do trabalho, sob o patrono de São José Operário, reunimos em Assembleia Eucarística, sinal de salvação, não para pôr a Eucaristia a serviço de um valor natural, mesmo nobilíssimo, mas porque Deus que trabalhou na criação ao qual colaboram o que se tornaram filhos de Deus, se efetiva principalmente pela Eucaristia. A Eucaristia encontra o seu lugar numa festa do trabalho porque esta revela ao mundo o tecno-valor sobrenatural de suas buscas e iniciativas. Nessa participação da Eucaristia, enquanto nos permite colaborar mais e melhor no trabalho iniciado por Deus para a criação do mundo. Novo sentido, a contribuição que damos ao trabalho humano ensina-nos que é colaboração por ação criada de Deus, que é o verdadeiro objetivo de todo o trabalho e a construção do novo reino. Ó Deus, Criador do universo, que destes aos homens a lei do trabalho, concede-nos, pelo exemplo da proteção de São José Operário, cumprir as nossas tarefas, alcançar os prêmios prometidos. Amém. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 1º de maio. São Jeremias, profeta, que sofreu muitas tribulações. Santo Adelotro, mártir na França, no século I, no ano 83. Santos Toscano, bispo de Gades, e outros 6 bispos de diversas cidades, em Breja, segundo em Ávila, Idalício, Armênia, Celírio e Alverecidas, e cercadas Efísios, martirizados no século I, no ano 89. Santo Amador, bispo e procurador
erradicou de sua cidade as superstições pagãs, instituiu o culto aos santos mártires na França no século V, no ano 418. Santo Horécio, bispo, que se esforçou por exterminar na sua cidade os costumes pagãos e estabelecer a paz entre os romanos e o rei dos Vigogos, em Toulouse, na atual França, do século V, no ano de 440. São Brioco, bispo abade, que fundou o mosteiro do litoral do Armorica, na atual França, no século VI, no ano de 500. São Mesguro, rei de Borgonha, da heresia ariana, a fé católica, na Suíça, no século VI, no ano de 524. São Bonfilho, eremita, depois de monge, abade do mosteiro de Lautireres, na França. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 558. Santo Áfasa, abade bispo da sede, posteriormente dignidade com seu nome. Faleceu no século VI, 560. Santo Ares, bispo, célebre pela sua paciência nas adversidades na França. Faleceu no século VII, no ano 604. São Teodósio, bispo de Narbonne, na França. Faleceu no século IX, no ano de 893. O beato Aldomano, bispo ilustre pela sua vida austera e espírito apostólico nas Marcas, na região da Itália. Faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1170. O beato Viraldo de São Germírio, eremita da Ordem Terceira de São Francisco, da Toscana, na região da Itália. Faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1320. O beato Juliano Cesarello, presbítero da Ordem dos Menores, que andava por cidades e aldeias anunciando a palavra de Deus às discórdias dos cidadãos. Faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1349. São Peregrino Lazione, religioso da Ordem dos Servos de Maria, na Itália. Faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1345. A beata Petrolina, virgem e primeira abadesa de Mosteiro das Caridades deste lugar, na França. Faleceu de morte natural no século XIV, de 1355. Santo Agostinho Chaussefier, presbítero da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, martirizado no século XIX, no ano de 1851. São João Luís Bonardi, presbítero da mesma sociedade, martirizado que condenado à morte por ter batizado 25 crianças. Foi decapitado e assim alcançou a coroa do martírio no ano de 1852, na França e Paris, pela Revolução Francesa. São Ricardo Purper, que depois de ter exemplo de generosidade e medicina na vida secular, ingressou na Ordem Hospitaleira de São João de Deus e, passados cerca de 2 anos, adormeceu na graça do Senhor na Itália no ano de 1928, do século XX. O beato Clemente Stacric, presbítero e martirizado na Rússia do século XX, no ano de 1951, pelo exército socialista. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 1º de maio, dia em que a Igreja Católica celebra o dia de São José Operário de Nazaré, que ensina a santificar o trabalho.